Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e esta é a aula de número 4 do estudo de Apocalipse, aliás, do estudo do livro de Isaías. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3 do livro de Isaías. Amém, irmãos? Então, desde já se preparem aí suas Bíblias, né? mesmo seus aplicativos, para nós podermos estudar juntos a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o capítulo 3 do livro de Isaías, né? Ele é a continuação do capítulo 2. O objetivo aqui de Deus é restaurar Jerusalém, né? Porque antes dela ser restaurada, né, nós veremos nos capítulos 3 e 4, né, que Jerusalém ela precisará de ser disciplinada. Então, neste capítulo, né, nós vamos entender por que Jerusalém precisa ser restaurada. Aqui, né, Isaías aqui ele vai relatar, né, o fracasso dos líderes de Jerusalém, né, vai mostrar o julgamento que viria para eles, né, no dia do Senhor. E por causa disso, né, a Babilônia ela vai causar algumas ruínas, né, para Jerusalém. Por exemplo, a questão da falta de comida, da falta de água, o julgamento de todas as classes sociais. A nação ela vai ser governada por crianças, vai haver uma opressão no povo, falta de respeito pelos anciãos, a falta de respeito pelos nobres, homens se recusando a assumir Jerusalém, a responsabilidade pela ruína. Nós vamos ver uma nação longe da salvação e a existência de homens, né, extremamente pobres. Nós veremos aqui nesse capítulo a questão do juízo de Deus sobre os governadores e sobre as filhas de Sião. E como que Deus vai fazer tudo isso? Tirando deles o que eles mais confiavam. Então, isso vai ser a forma como Deus vai fazer a restauração de Jerusalém. Então, vamos começar aqui, né, Isaías capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Então aqui, irmãos, vamos ver o porquê, né? Esse porquê que inicia aqui o versículo, né? Ele está relacionado à exortação do versículo anterior. No versículo anterior, no capítulo 2, 22, né? A palavra de Deus está se dirigindo aos arrogantes, né? Dizendo o seguinte: Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado? Então nós sabemos, né, nós sabemos, né, que os escritores da Bíblia, eles não dividiram a mensagem em capítulos e versículos, né? Então quase sempre, né, os versículos, né, os capítulos, eles, o entendimento deles, né, geralmente se reporta ao entendimento do versículo anterior, né? Então os capítulos eles eram seguidos, né? A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A Bíblia só foi dividida em capítulos no século 13 depois de Cristo, né? Em cerca de 300 anos depois, na metade mais ou menos do século 16, houve a divisão em versículos, né? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui então que o mundo, né, ele está caminhando no sentido de que nós não confiemos em nós mesmos, né? Não confiemos na nossa conta corrente, na nossa aplicação financeira, né, no cartão de crédito. Toda a segurança que nós temos será abalada. E aqui o versículo aponta para uma crise, né? A questão dos alimentos aponta para uma crise econômica. E aqui o versículo fala aqui do sustento e do apoio, né? O versículo está dizendo, ó, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Em outras versões, né, nós vamos ver que diz o bordão e o cajado. Ou seja, Deus vai tirar todas as confianças deles, né, dos homens.
O pão e a água, ela funciona como um bordão e um cajado para a vida. Então, quando nós vamos lá para o original hebraico, né, está escrito bordão e cajado, né, no lugar de pão e água. Então, a primeira, né, é do gênero masculino e a segunda do gênero feminino, né? Ou seja, dando a entender que toda espécie de alimento iria faltar. Então, o Senhor tira, né, do povo o sustento da vida. O sustento e o apoio se referem que ao alimento, à água, o governo, né, as leis. O Isaías está falando aqui de coisas que se cumpriram na destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A remoção do sustento, ela seria feita pelas mãos de Nabucodonosor. Mas a passagem também ela aponta para a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E também aponta para o cavalo preto lá do Apocalipse, que fala de um contexto de escassez de fome. Quando a gente vai lá para Mateus 24, versículo 21, diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Ou seja, vai ser algo então, a grande tribulação, ela vai ser algo mais severo do que a invasão da Babilônia, do que a invasão da Síria, do que a destruição de Jerusalém no ano 70. Versículo 2: o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. Então, toda a segurança que nós temos, né, nos governos, nos policiais, nos militares, será abalada, né? Judá passará por um momento de anarquia, né? Ou seja, um momento de um povo sem governo, sem princípio de autoridade. Os principais líderes, né, de Jerusalém serão removidos. Versículo 3 diz: o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil, entre os artífices e o encantador perito. Então, essas pessoas elas faziam parte da administração de Judá. Os guerreiros, quem eram os guerreiros? Os guerreiros eram os valentes, né, os soldados, os capitães de 50, ou seja, os oficiais dos exércitos. Né? Entre os sábios tinha os juízes, os anciãos, o respeitável e os conselheiros. E entre os religiosos tinham os profetas, né, os adivinhos e os eloquentes. E entre os trabalhadores tinham os artífices. Então tudo isso será tirado. O último aqui, o último a ser tirado, né, segundo a passagem, será o eloquente, ou seja, o encantador perito, que é aquela pessoa que tem habilidade para fazer discursos. Quando a gente vai lá para segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 14, diz assim: transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Ah, mas por que que a Babilônia deixou essas pessoas, né? Por que que a Babilônia deixou os pobres da terra, né? Porque eles não representavam nenhuma ameaça, né? Por isso que eles foram deixados pelos babilônios, né? Os babilônicos levaram os príncipes, né, os homens valentes, os artífices, os ferreiros, né? Mas deixou os pobres, né, exatamente porque eles não representavam nenhuma ameaça. Versículo 4: dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Então haverá uma crise de liderança, né? Nós teremos lideranças imaturas, né? Pessoas que não serão capazes de lidar com os problemas da época. A liderança das pessoas mais velhas, né, dos mais experientes, ela seria desfeita. E pessoas jovens e sem experiências iriam assumir a liderança. Então, o Senhor ele vai tirar todos os dirigentes e todos aqueles que poderiam orientar o povo. Ou seja, as pessoas que iriam liderar o povo são pessoas que têm entendimento de criança. Né? Essa expressão aqui, meninos e crianças, é uma metáfora, né, que Isaías usa
para poder falar dos mais humildes, dos menos habilitados. E interessante que Eclesiastes 10:16 diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Então Isaías está profetizando então para os reis, né, que assumirão depois de Ezequias. E se a gente observar os reis que assumiram, né, depois de Ezequias, nós vamos ver que Manassés ele começou a reinar com 12 anos de idade, Amon começou a reinar com 22 anos, Josias com a idade de 8 anos, Jeoacás com a idade de 23 anos, Joaquim com 23, Joaquim com 18 anos e Zedequias com 12 anos. Né? Agora, voltando um pouquinho na história, nós veremos que Roboão, né, que era filho de Salomão, ele já agia como criança naquela época. Por isso que o reino se dividiu por causa do quê? Do seu amor pelo dinheiro. Por causa do amor de Roboão pelo dinheiro, né, o reino se dividiu. Ou seja, Roboão, filho de Salomão, já agia naquela época como criança. Né? E a coisa ela foi se agravando, né, depois do reinado de Ezequias. Versículo 5. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Então haverá um caos social em Judá. Haverá rico contra pobres, ricos contra pobres, jovens contra idosos, né? Pessoas vis contra pessoas boas. Os jovens eles estarão insultando os mais velhos e rejeitando a sua autoridade. O nível de desrespeito dos filhos para com seus pais vai aumentar. Os reis, sendo crianças, eles não saberão reprimir os opressores e não saberão ajudar os oprimidos. Então é como se o povo voltasse ao tempo dos juízes, né? Quando a gente vai lá para Juízes 21, versículo 25, a palavra diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, irmãos, por que Deus está permitindo tudo isso, né? Por quê? Porque não há na parte do povo, né, confiança em Deus. Por isso que Deus está permitindo tudo isso. Ou seja, é o processo de Deus para poder restaurar Jerusalém. É interessante que nesse capítulo 3 do livro de Isaías, nós podemos aplicar muitas coisas, né, para os nossos dias. Né? Versículo 6 diz assim: quando alguém se chegar de seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sobre teu governo esta ruína. Então nós estamos vendo aqui nesse versículo, né, o caos na liderança. Né? O caos na liderança ela será tão grande que para se candidatar à liderança, basta que a pessoa tenha uma roupa. Né? Aí o versículo questiona aqui, tu tens roupa? Né? Ou seja, está se referindo a uma pessoa que no passado ela tinha ocupado alguma posição, né, de comando no país, né, mas no momento, né, ela não, ela está totalmente sem ocupar nenhum cargo. Ou seja, a ausência de pessoas experientes, ela será tão grande que eles vão procurar alguém que possa governar eles, mas eles não vão encontrar. E o irmão aqui, quando a passagem diz assim, quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, o irmão aqui está se referindo a um hebreu, né? Não um irmão de sangue. Você está se dirigindo a um hebreu. Versículo 7. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Então esse versículo aqui ele está ligado ao versículo anterior. Ou seja, esse versículo aqui é a resposta do irmão quando ele é convidado para que governe sobre eles. Então, quando a passagem diz aqui naquele dia, ela está se referindo ao juízo contra Judá por Babilônia, mas também aponta para o dia da vinda de Cristo. Ou seja, não seria nenhuma honra governar a nação de Israel, né, naquela época.
assumir um cargo no qual a pessoa não estava qualificada, não estava preparada para aquilo, né? E ela teria que resolver todos os problemas de Israel, né? Ela teria que resolver o problema dos outros, sendo que não havia vestuário e alimento para ela mesma, nem para ela, nem para os seus familiares. Então era uma situação muito complicada. Versículo 8 diz: Por que Jerusalém está arruinada e Judá caída? Porquanto a sua língua e as suas obras estão contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença. Então, quando a gente vai na versão em aramaico, né, esse mesmo versículo diz assim: Porém, Jerusalém tropeçou e Judá caiu, pois a sua língua e a obra de suas mãos provocaram a ira de Yahvé em sua nuvem gloriosa. Então, irmãos, o uso impróprio da língua, né, os pecados cometidos contra o Senhor, né, uma consciência totalmente cauterizada, né, então mostram aqui a causa da ruína de Judá, né? Então, Judá, que outrora fora abençoada, né, com a presença de Deus no templo, agora ela está sendo julgada por Deus, né? Por causa do quê? Por causa da rebelião, por causa da desobediência. O versículo diz que a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Por quê? Porque as pessoas elas falam mal de Deus e do Filho. As obras que elas fazem não são do Senhor. E a cada dia que passa, as pessoas estão resistindo mais ao Senhor. Versículo 9 diz: O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Aí quando a gente vai na Bíblia NVI, né, esse mesmo versículo diz o seguinte: O jeito que olham testifica contra eles, mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Então, tais como os sodomitas, né, o povo de Judá, eles não se envergonhavam do que faziam. Eles pecavam abertamente, mostravam as suas maldades para as outras pessoas. Estão fazendo aqui uma ligação, né, com a rebeldia e com o orgulho de Judá, né? Eles estavam o quê? Parecendo com o povo de Sodoma. E aqui o versículo fala assim, né? Ai da sua alma. Esse ai da sua alma tem ligação com os três ais de Apocalipse, né? E essa palavra aqui, ela é usada, esse ai, né? É usada 22 vezes no livro de Isaías. Ou seja, essa palavra está refletindo que é a dor, o prejuízo e a ameaça que o povo estava sofrendo, né? Versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas nações. Então Isaías está falando aqui para aqueles que não haviam violado a aliança, né? Para aqueles remanescentes, né? Que eles veriam o fruto da fidelidade deles. Lá em Isaías 1, versículo 19, diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, se você quiser, né, você será aceito. Ou seja, se vocês quiserem e obedecerem, vocês comerão o bem dessa terra. Judá iria desfrutar das coisas boas da terra, que é terra que emana leite e mel. Então, o que Isaías está querendo dizer é que quando o bordão e o cajado da fome citados lá no versículo 1, eles forem tirados, né, o justo ele será abençoado. Ou seja, o justo irá comer os frutos das suas obras. Isaías estava dando uma palavra de encorajamento para aqueles que permaneceram fiéis, né, no meio de um povo ímpio. Os justos, eles iriam sofrer agora, mas depois eles teriam vitórias e Deus os recompensaria. Aos ímpios, Deus reserva o castigo, né? Ou seja, isso está apontando que para os dias da grande tribulação. Versículo 11 diz: Ai do perverso, mas mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Então, mais uma vez aparece aqui a palavra ai, né? E aqui ela é pronunciada, e aqui, né, nesse versículo é pronunciada uma maldição sobre os ímpios, né?
Percebam aqui o trocadilho que o profeta faz, né? Os homens iníquos receberão o que as suas próprias mãos produziram, né? Mas os bons, citados lá no versículo anterior, eles comerão o que tiverem cultivado, né? Então Isaías aqui faz um trocadilho, né? Versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Então, irmãos, o correto, né, seria o quê? Que os homens mais velhos e sábios, eles que teriam que governar Israel, né? Mas por causa da rebelião, da desobediência, Deus obrigou a nação a aceitar a liderança dos jovens tolos e das mulheres orgulhosas. Então, esse versículo aqui ele está detalhando o versículo 4, né? Quando diz lá que meninos e crianças governariam o povo de Israel. E o versículo 13 diz: O Senhor se dispõe para pleitear, se apresenta para julgar os povos. Então, Isaías aqui está mostrando o cenário de um tribunal celestial, onde Deus faz as suas acusações. Deus aqui ele vai estar atuando como um promotor de justiça, né? Ou seja, Deus está defendendo um processo, Deus está fazendo as suas acusações. E aqui Isaías, ele mostra o Senhor aparecendo para consertar as coisas, né? Ele vai, o Senhor ele vai contra os opressores, né? Contra os falsos governantes, né? Tudo já está arruinado, né? E esse julgamento ele surge o quê? Para beneficiar um grupo, né? Um remanescente fiel. O versículo 14 diz: O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre esta vossa casa. Então essa vinha aqui tá fazendo alusão ao povo de Judá, né? O Senhor ele faz acusações contra os líderes de Israel, porque eles fizeram o povo tropeçar. Os réus, eles eram os anciãos e os príncipes, né? Por quê? Porque começa pelos níveis mais altos e depois alcança os demais. Deus abomina os maus tratos às pessoas mais pobres. Então, o mesmo castigo que eles haviam dado aos pobres, agora vai cair sobre eles em medida ainda maior. Deus, Deus observa o modo como seus membros tratam uns aos outros. Então, irmãos, o crente ele deve demonstrar amor e compaixão para com os mais necessitados, porque Deus observa tudo isso, né? Então, Deus observa o modo como seus membros tratam uns aos outros. E Deus estava observando aqui o modo como Israel estava tratando as pessoas mais pobres. Então, é interessante, né, esse comportamento do cristão, né, no sentido de demonstrar amor e compaixão para os mais necessitados. Versículo 15. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando o versículo fala que moer a face, é uma expressão hebraica que significa tirar o pouco que o pobre tinha. Então, o Senhor ele continua as suas acusações, né? Mencionando os abusos dos líderes de Judá no tocante aos maus tratos aos pobres. As palavras de lamento de Deus pelo seu povo, eles lembram o lamento de Davi pelo seu filho Absalão. Quando a gente vai lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então, no caso de Davi, né, a culpa é tanto de Davi como de Absalão. Mas no caso de Deus aqui, a única culpa era do povo, né? Aí, Isaías 3,16. Diz ainda mais o Senhor, visto que não, que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos,
fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Então, irmãos, a partir daqui, Isaías, ele começa a descrever o castigo das filhas de Sião. Aqui as mulheres, elas estavam, elas estavam se corrompendo de diversas maneiras, né? Não somente nas questões morais. Então, as filhas de Sião, elas tá apontando o quê? Para as mulheres da cidade, né? Faz alusão a Jerusalém, sim, mas está apontando também para as mulheres da cidade. Então, no contexto aqui do profeta, né, mostra que as mulheres de Jerusalém, elas também têm culpa pela situação de Jerusalém. Assim como os homens, assim como os homens, elas também serão castigadas. E aqui fala das mulheres altivas, né, das mulheres orgulhosas, né, citadas, né, lá no versículo 12, né? Isaías, então, ele profetiza contra as mulheres orgulhosas e ricas de Judá, porque o objetivo delas era o quê? Era o quê? Era atrair os maridos de outras mulheres. Aqui o versículo fala, né, que elas andam com o nariz empinado, flertando os homens. Quando fala aqui que elas têm o pescoço emproado, né, seria o pescoço erguido, ou seja, enquanto elas caminhavam, elas lançavam olhares sensuais. A passagem fala aqui de olhares impudentes, ou seja, são olhos pintados que serviam para atrair, ou seja, são olhares devassos, né, olhares enganadores. Então, irmãos, o problema aqui não era o usar os enfeites, né? Mas o problema aqui é fazer deles algo que traria um suprimento espiritual. Quando a gente vai aqui, quando a gente vai para na versão Almeida e corrigida, vai dizer que elas estavam cascavelando com os pés, né? Aqui nesse versículo que nós lemos aqui diz assim, fazendo tinir os ornamentos os ornamentos de seus pés. Lá na versão Almeida corrigida, diz que elas estavam cascavelando com os pés. Ou seja, eram pequenos sinos, né, de prata presos aos tornozelos. E isso obrigava elas a darem passos curtos, né? E esses passos curtos eram um comportamento sensual que elas utilizavam, né, para poder atrair o marido de outras pessoas, né? Então, esse era o tipo de comportamento que elas utilizavam. Aí o versículo 17 continua. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Ou seja, o Senhor, então, ele vai trazer desgraça para essas mulheres, né? O Senhor fará tinhosa a cabeça delas, ou seja, o Senhor fará nojenta, imunda, fará repulsiva, né? Ou seja, elas serão vítimas de uma praga, de uma doença que vai atingir a cabeça delas, né? Deus porá em descoberto a cabeça delas. Lá em Zacarias, fala das mulheres que serão desonradas na batalha do Armagedon. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 1, né, a partir do 1, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Assim fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Aí continuando, né? Capítulo 3, versículo 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua.
Então, irmãos, dos versículos 18 até o versículo 23, né, Isaías vai estar falando dos adornos, né, luxuosos delas, né, que serão confiscados. Serão 21 itens, né, a serem confiscados. Por quê? Porque elas vestem, né, de forma extravagante. Então, o versículo está dizendo, naquele dia, né, o dia do Senhor. Então, o Senhor vai tirar toda a falsa segurança delas nos enfeites e na sua beleza, que era a forma como elas se sentiam seguras, né, usando o quê? Os enfeites e usando o quê? Da beleza delas. Então, o Senhor vai tirar toda essa segurança delas. Versículo 19, aí começa a falar dos itens, né? Versículo 19 diz: os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes. Os pendentes era algo pendurado no pescoço que se aninhavam entre os seios, né? Ou seja, pequenos frascos de perfume, né, pendurados no pescoço. E esses frascos eles eram feitos de ouro, né? Os braceletes eles eram postos nos pulsos e nos tornozelos, e os véus esvoaçantes eles eram usados para cobrir a face, né? Algumas elas cobriam a cabeça e os ombros, né? Eles eram usados para poder cobrir a face. Aí o versículo 20 diz: os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos. Então nós temos aqui mais 5 itens, né, de decoração feminina. Os turbantes, né, que eram uma espécie de diademas, eles eram chamados também de tiaras. As cadeiazinhas para os passos, né, eram os ornamentos para os braços ou para as pernas. As cintas, né, que eram feitas com pedras preciosas, né, e alguns acham que eram faixas, né, para a cabeça, mas outros acham que eram para os pulsos, né. As caixinhas de perfume que eram usadas como encantamento para poder dar boa sorte, e os amuletos, né, que eram objetos caídos do pescoço ou das orelhas que continham fórmulas mágicas, né, para poder atrair bênçãos e para poder espantar o mal. Versículo 21. Os sinetes e as joias pendentes do nariz. Então, os sinetes, né, que eram usados como selo para assinar o próprio nome, e os pendentes do nariz, né? Ou seja, o nariz ele era furado para recebê-los, né? Para receber esses pendentes. Então, perceba que essa questão do piercing, né, não é algo novo, né? Então, já nessa época, as mulheres já usavam esses pendentes no nariz, né? O nariz ele era furado para poder receber esses pendentes. Aí, o versículo 22 diz: os vestidos de festas, os mantos, os chalés e as bolsas. Os chales, né, e as bolsas. Né, os vestidos de festas eram trajes especiais, né, para frequentar as festas. Os mantos, eles eram decorados, longos, né, são flutuantes túnicas, né, com mangas usadas por cima das vestes e que desciam até o chão. Os chales eram mantas que eram confeccionadas de lã ou de seda. Eles eram usados por mulheres sobre os ombros, né, ou sobre a cabeça como agasalho. E as bolsas, né, tipo que as mulheres usam até hoje, né? E algumas delas eram presas ao cinto. Aí o versículo 23, né? Os espelhos, as camisas finíssimas e os atavios de cabeça e os véus grandes. Então os espelhos, irmãos, eles não eram como os nossos espelhos de hoje, né? Os espelhos eles eram peças de metal polido para as damas se arrumarem. As camisas finíssimas eram chales, né, transparentes, que permitiam ver o que havia por baixo. Os atavios de cabeça eram capuzes, né, enfeitados. Os véus grandes, eles eram usados na cabeça. Isso tudo era a moda da época, né? E aí quem diz que a Bíblia não fala de moda, né? Então, a Bíblia ela fala de todos os assuntos, inclusive de moda, né?
Então, nesses versículos de 18 a 23, né, está mostrando que é a moda daquela época. E Jeremias, então, ele mostra, o profeta Jeremias, ele mostra o que aconteceu com essas mulheres durante o cerco feito pelos babilônicos. Lá em Jeremias 19, versículo 9, diz assim: Faloseis comer as carnes de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão, os seus inimigos e os que buscam tirar-lhe a vida. Então está dizendo aqui o que vai acontecer com essas mulheres, né? Versículo 24 de Isaías 3 diz: Será que em lugar de perfume haverá podridão, por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura? Então, irmãos, ao invés de perfumes, né? Ao invés de perfumes haverá podridão, ou seja, o mau odor da morte quando os babilônicos atacarem Jerusalém. Vamos falar aqui de calvície, ou seja, elas serão envergonhadas pelos seus cabelos e serão obrigadas a rapar a cabeça. Ao invés de cinta de boa qualidade, né, haveria uma corda crua, né? O versículo fala, né, e por cinta corda, né? Ou seja, ao invés de cinta, de uma cinta de boa qualidade, vai haver uma corda crua. Ao invés de encrespaduras de cabelos, né, haveria calvície, ou seja, doenças no couro cabeludo que vão obrigar elas a rapar a cabeça. Ao invés de vestimentas suntuosas, né, vai haver cilício, né, que aponta para as vestimentas dos pobres. Então, no dia do Senhor, essas mulheres ficarão sem recursos e ficarão sujeitas a coisas horríveis, né? Ao invés de formosura, haverá marcas de fogo. Essas marcas de fogo aqui são semelhantes à marcação feitas aos escravos com ferro, né? Porque naquela época não haverá homens para proteger as mulheres, né? E essa situação ela vai ficar bem clara quando nós estivermos lá no capítulo 4, versículo 1, que vai mostrar bem clara a situação dessas mulheres, né? Onde que não haverá homens, né, para proteger essas mulheres. Por quê? Porque os homens eles serão mortos, né, na guerra. Então, tudo isso, mano, mostra a beleza das mulheres, né, sendo desfigurada, né, pelo abuso dos soldados, né, sob o comando do anticristo, né? Então, o profeta Amós, ele denuncia as mulheres de Samaria pela opressão que elas causam aos pobres. Lá em Amós 4, versículo 1, diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, né? Era um termo, né, usado para as mulheres daquela época. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saieis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Agora, versículo 25 do capítulo 3, né? Diz assim: Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. Então, agora aqui menciona a correção dos homens, né? Então, aqui Deus ele não quis detalhar, né, da mesma forma como ele fez com as mulheres, né? Aqui simplesmente Deus diz que os homens serão mortos à espada, né? Porque o juízo, tanto as mulheres como os homens têm culpa, né, na questão da, da situação que Israel estava vivendo, né? Só que Deus resolveu detalhar a questão das mulheres, né? Mas dos homens ele simplesmente disse, né, que eles serão mortos à espada. Ou seja, aqui também está apontando para a batalha do Armagedon, né? Está se referindo aqui à morte de muitos homens, né? Quando Jerusalém ela será cercada lá na Armagedon. Mostra também a quantidade de homens mortos, né? Quando da invasão de Nabucodonosor.
Ou seja, esse momento aqui é um balde de água fria, né, em toda a beleza feminina, né? Toda aquela beleza que elas utilizavam, né, para poder seduzir os homens, né? Esse aqui vai ser um balde de água fria, né, sobre o que elas faziam, né? E as mulheres sobreviventes, né, elas serão distribuídas nos haréns da Babilônia. E por último, o versículo 26 diz: as suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Então, aqui é uma personificação das portas de Jerusalém, né? Dizendo que até elas se lamentarão pelo julgamento. Se assentará em terra firme, em terra, né? Ou seja, ficará angustiada, né? É uma postura de grande aflição. Então, o templo de Salomão ele será reduzido a ruínas, né? As riquezas serão levadas por Nabucodonosor. Então, algo semelhante aconteceu no ano 70, né, depois de Cristo, pelo exército romano, e este fato, então, ele irá se repetir na Batalha do Armagedon. Amém, irmãos? Então, terminamos aqui o capítulo 3, né, do livro de Isaías. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, este capítulo. Caso haja alguma dúvida, peço que os irmãos deixem aí nos comentários, né, para que a gente possa estar trazendo os devidos esclarecimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? A gente percebe que algumas pessoas até assistem o vídeo, mas não se inscrevem no canal, né? Então peço que você se inscreva no canal e agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, né? Aguarde aí a continuação do estudo de Isaías nos próximos vídeos e fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.